agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia! Feliz Ano Novo mais uma vez. E a gente está aqui de verde e amarelo, acreditando, como sempre, nos destinos desse nosso país. Um bom dia a vocês. Estamos hoje com Jefferson Silva e Boris Maciel na Geração TV e o Marcos Magrini, que voltou de férias lá na Rede Boa Nova de Rádio. E vocês não vão acreditar, hoje a Ju não está com a gente, mas estamos aqui com o meu amigo Damião. Zé Damião está comigo hoje. Bom dia, Ercília. Bom dia. Muito bom dia a você que nos acompanha. Bem-vindo. Estamos juntos aqui no Novos Rumos. Pois Acho que no Novos Rumos é a minha estreia aqui com você. Pois é, a sua estreia. Eu espero que você volte. Né? E você vê que convidado bacana que a gente tem hoje tomara que saia uma briga hoje, não? Vamos. É quarta quente. Não, a quarta vamos quente. esquentar esse negócio aqui. A gente está recebendo hoje, com meu coração está cheio de alegria, nós estamos recebendo hoje o Narras, o Alfredo Narras, escritor, economista, expositor e agora youtuber, nada como ser moderno. Narras, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ercília. Eu estou muito feliz com o seu convite, muito honrado de estar no seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, viu? A gente, pelo menos uma vez por ano, pelo menos, né? Tomara que aumente essa participação, mas eu tenho o prazer de receber o Narras, Estamos juntos, Alfredo né? Narras. Uma honra matar a saudade do Damião também, Pois que faz tempo que eu não via. Né? Que bom Prazer em revê-lo, né? Damião. Um abraço forte para você. Para você também, que bom. Estamos juntos Pois aqui. E agora youtuber, essa coisa de youtuber. Como é que é isso? Como é que faz para te acessar? Liga lá no youtuber, entra no youtuber e procura Alfredo Narras. Na realidade, nós temos um canal de um grupo de amigos nos Estados Unidos, na Espanha, aqui no Brasil. Esse canal chama-se Consciência Cósmica, Estados Unidos, Brasil, Espanha, USA, Brasil, Spain. Tá. Esse canal nós construímos internacionalmente para divulgar essa revelação cósmica que está chegando, essa abrangência maior da nossa realidade menor. Então, há um campo de ciência, de conhecimento espiritual, de conhecimento ufológico, de conhecimento da dinâmica do universo que não era bem apreendido, bem estudado. Então, nós estamos aprofundando esses estudos. Quer dizer, quem quiser, vai lá no YouTube e coloca Acessa Consciência Cósmica. Se quiser participar ao vivo, é sexta-feira, 9h da noite. Tá. Fora isso, qualquer dia, qualquer hora, através do YouTube, os programas ficam gravados lá para sempre. Né? Nada como bacana, né? Então, pois é, mas a gente não vai nem falar de grande revelações cósmicas. Não é o momento. Nós vamos falar de uma revelação aí, né? Pegar os seus conhecimentos, claro que incluem essa questão cósmica, não sem sombra de dúvida, nada pode ser distanciado dessa questão. Mas, assim, ano novo, e a gente está aí com um monte de questões. Ano de eleições, um monte de coisa para acontecer ainda em janeiro. A economia dando sinais de crescimento. Os pedidos de falência diminuíram 6% agora em janeiro. E, com isso, eu queria que você nos falasse o que dá para esperar do nosso din-din, da nossa condição de vida. Mas o que a gente faz? O que você imagina? Conta para a gente o que a gente pode esperar para 2018. Ercília, o papel do economista é, de fato, traçar cenários, né, do que pode acontecer de acordo com as tendências que estão aí em jogo.
E nós estamos observando que há uma indefinição política, né? Ainda não se sabe se vai ser um candidato de esquerda, de direita, de meio que vai vencer Muito pelo contrário, a eleição. Né? Então, está uma incógnita política que se reflete na economia. Então, fica difícil traçar um cenário consolidado. O que a gente pode é analisar as perspectivas possíveis, né? Como você ressaltou muito bem, a gente está diminuindo o desemprego, está tendo um avanço da economia, já subimos aí 0,5% do ano passado. As perspectivas para esse ano são melhores do ponto de vista de melhora da economia. E aí, à medida que a definição política surgir, que der para traçar um cenário para onde o país vai ficar mais fácil a gente desenvolver as ideias a respeito de como as coisas podem se comportar. Eu acho que o mais importante é entender que o país está nos trilhos, quer dizer, está bitolado. Quer dizer, bitolado o quê? Está limitado por duas balizas, né, de um lado e de outro. Nem tanto a esquerda, nem tanto a direita. Nós temos uma bitola hoje, que é a economia com seus tripés macroeconômicos mais ou menos bem estruturados. Isso é o mais importante, né? O governo não pode gastar mais do que ganha, o déficit público não pode aumentar, pelo contrário, tem que diminuir, e o emprego tem que melhorar, a indústria tem que produzir, o comércio tem que vender, tudo isso tem que ser motivado com atitudes a partir do governo. E parece que alguma coisa está caminhando bem. A questão agora é uma aposta para o futuro, né? A gente tem que acreditar, porque não pode ser pessimista só. Não funciona. Pois é, mas aí a gente perguntou de economia e você respondeu com esse dado concreto da política. Sem dúvida. Né? Agora, será que o Temer está acertando? Ninguém gosta dele. Mas ele está acertando, ele gastou um monte de dinheiro aí para conseguir sobreviver. Mas, afinal, tem algum acerto nesse governo? Eu acho que ele, pessoalmente, é um político profissional. O negócio dele é negociar com o Congresso as coisas viáveis para que o Congresso aprove para o país andar. Por essa ótica política, ele caminha razoavelmente sobrevivente, até que as eleições aconteçam. Agora, tem o Meirelles está acertando. Exatamente. Esse que é o negócio, os né? banqueiros que comandam a nossa economia sabem lidar com a coisa, porque o mundo é dirigido por banqueiros. A economia, no fundo, é dirigida por banqueiros. E eu sempre aprendi com os amigos que eu tive na área do governo que o indivíduo, nós como indivíduos, para sobrevivermos nessa maré magna de loucura que o país vive, a única regra que funciona é nós sermos o nosso próprio banqueiro. É o único jeito de sobreviver. Como fazer isso? Poupar. O banqueiro, a gente tem isso, né? Uhum. Como dizia o Chico Anísio. Né? E salário, ó. O salário, ó. E as necessidades são muitas. Muitas. Como fazer isso? Como se prevenir? Não é hora de gastar, Narras? Não é hora de gastar, é hora de aprender a ganhar. Né? Se você pegar as pessoas, os jovens que deram certo, que fizeram sucesso, eles criaram ferramentas de ganhar dinheiro novas que não existiam. A internet foi uma, as modalidades hoje de negócios são diferentes. Você fazer negócio pelo Facebook, pela internet, você vender com um custo muito reduzido. Todas essas ferramentas, 20 anos atrás, não existiam. Né? Mas é elas que estão alavancando a economia. Hoje se vende pela internet uma barbaridade. Um programa da Boa Nova, né, os programas espíritas, antes tinham um alcance limitado ao público espírita. Agora hoje é mundial, mundial. E, quiçá, outras esferas ainda, né? Como a gente está estudando. Hein? A coisa vai para o espaço. Né? E tudo isso são ferramentas que não existiam. Né? Elas estão agora ao nosso alcance. Então, nós precisamos ser criativos, melhorar a qualidade do que nós estamos aprendendo e ensinando.
a questão da economia em si, ela está mudando muito, Ercília, está mudando muito. Quando eu estudei economia na faculdade, as regras básicas da economia eram o que é bom para o indivíduo é bom para a sociedade. Basicamente é isso. Por quê? Porque uma pessoa que dava certo, que fazia algo bom, que dava dinheiro, era copiada por todo mundo e todo mundo enriquecia. Era simples assim a economia. Hoje, não basta ser rico, você tem que ser feliz. Então, essa é uma variável importantíssima. A nova preocupação, os jovens de hoje, eles não estão preocupados em ter ricos. O apartamento, que era uma necessidade, ou é uma necessidade básica para a gente, né? Não, eu preciso ter uma casa própria, o sonho da casa própria. Eles Isso dizem, não é mais assim. Eu tenho que viver bem. Exatamente. Olha, quem está hoje operando aqui o contato, quem quiser fazer pergunta para o Narras, manda já. A gente está no Facebook da TV Mundo Maior hoje, né? Isso, na TV Mundo Maior. E tem o telefone também, né? Qual que é o telefone? Ligar aqui no telefone, Facebook. É facebook.com/TV Mundo Maior. O que você pode colocar as suas perguntas. Olá. E a participação no 0800 979 5011. Está lá a Verinha, está lá a Marta atendendo. E tem um WhatsApp também. Tem o WhatsApp. Daqui a pouco eles colocam ali para gente. E para a gente poder, você também pode mandar a sua mensagem. E aproveita que o Narras está aqui para matar a saudade. 98575-9580. 98575-9580. WhatsApp, você manda sua mensagem. Isso, e você já entra em contato, faz perguntas, vamos acolher, curtir. Já que você deu uma pausazinha ali, só registrar quem está acompanhando o programa por enquanto. A Everci está na Jura, em Vitória da Conquista, Noemi Medeiros, Rosemary Freire, a Maria Carminha Oliveira, a Edi Lopes, também acompanhando o programa a Bárbara Mesquita, a Isabel Ica, ela está em Sorocaba acompanhando, a Mercedes Mariotti, também a Vera Lúcia Santos, ela está em Itararé, a Neiva de Oliveira, a Lisete Melo. Tá vendo? O pessoal tá no Facebook nos acompanhando. Quando eu coloquei ontem que o Narras viria hoje, o pessoal já começou a dizer, vou assistir, que saudade, né? Que bom, essa coisa toda. Eu tenho amigos que eu amo muito no nosso meio espírita, né? Então, acho que eu sinto falta das pessoas também. Inclusive, né? Mas então, continuando, o jovem tem outra visão, outras necessidades. Como é que dá para conciliar felicidade e dinheiro? Porque o dinheiro, inegavelmente, é importante, né? Sim. O que a gente precisa compreender são as mudanças da economia, porque essas mudanças foram geradas pelas atitudes, sobretudo dos jovens, né? Então, nós tivemos a economia até 20, 30 anos atrás, aquela economia que era entre comunismo, capitalismo e economia de mercado. Depois entrou a ecologia como um fator econômico preponderante e mudou toda a matriz econômica em função do ambiente ecológico que precisava ser preservado. Inclusive, o lixo passou a ser uma mercadoria valiosa. Valiosa, exatamente. Hoje, já evoluímos para um outro estágio, para uma economia comportamental. Aí entram os psicólogos, né? O papel hoje do psicólogo na economia talvez seja o mais importante. Prestem atenção, viu, psicólogos da ABRAP e não da ABRAP. Isso todos os economistas do mundo inteiro estão percebendo isso. Por quê? Os jovens, como você ressaltou, eles não têm mais esse foco absoluto no ganhar dinheiro. O foco do jovem é saber aproveitar a vida, gerenciar a vida e construir a vida com todos os valores possíveis. Esse é o jovem de hoje. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais completo do ponto de vista psicológico da criatura, né? E você percebe que a maioria dos jovens estão perdidos no sentido de encontrar um caminho para a vida. E aí é que entra o psicólogo para ensinar a criatura a se conhecer como agente econômico e encontrar um papel, um objetivo na vida, o qual ele possa perseguir como foco, que não é só ganhar dinheiro, é ser feliz. Agora, deixa eu só trazer, só interromper um pouquinho. A Lisete Melo está em Itajaí acompanhando, o Evandro também, Carminha Vieira, a Elza
Tá, Elza Jardim também acompanhando, a Cristiane Machado, a Leonice Cardoso, adorando o programa, só aprendizagem também, esse assunto sobre economia. Um beijo a todos. O Douglas, olha, as aves do céu não plantam, não colhem e nem acumulam. Agora, a Cirlei Dias faz uma perguntinha para você, Narras. Olha só, de que jeito um cidadão que ganha um salário mínimo vai poupar? Olha, aí ela emenda aqui, nesse país de corrupção, quando é desanimador, Narras. É a Cirlei aqui perguntando. É complicada essa questão, mas olha, vamos comparar o Brasil com as outras economias para a gente ter um paradigma, né, para ter como meta. O menor salário do Brasil, R$1.000, que é o salário mínimo, comparado com o maior salário mínimo conhecido no Brasil, que é R$35 mil, do presidente da República. Que maior salário mínimo. Essa foi ótima. O maior salário, digamos, do pessoal empregado, né, dentro do mercado de trabalho. Então, o maior salário é 35 vezes maior do que o salário mínimo, isso no Brasil. Se você for para a Europa, o maior salário é, no máximo, 5 vezes o salário mínimo. Né? É isso aí. Você vai para os Estados Unidos, é 5, 6 vezes também a relação entre o maior salário e o menor salário. O que significa isso? Que a distribuição de renda faz um papel fundamental. Por exemplo, no Brasil, com R$1.000, você não vive adequadamente, você sobrevive muito mal, né? Mas nos Estados Unidos, com $2.000, você vive nababescamente. Você tem de tudo que o país oferece. E é o salário médio deles. Porque o salário mínimo é $1.000, o maior salário é 5.000, a média dá $2.500 $1.000 por mês. A questão dos juros também é muito importante fora do Brasil, né? Eu considero, Ercília, desculpe, os juros como consequência. Porque se você tem recessão, o juro cai. Uhum. Ele é mais uma consequência do que hoje uma ferramenta de economia. Porque não adianta você baixar os juros numa economia palpitante, que você só aumenta o consumo e aumenta a inflação. Então, você aumenta os juros para reduzir a inflação e aí você provoca a recessão. Então, calibrar isso é uma arte. E os banqueiros sabem fazer isso muito bem. Porque não interessa nem a recessão e nem a inflação. Nesse sentido, nós temos bons economistas, mesmo no governo atual, que estão segurando as rédeas da economia de uma maneira ou de outra, fazendo a coisa andar minimamente, mas está andando. Né? A política nossa é escandalosamente ruim. Socorro, mas você tem que ser profissional nisso. Para lidar com um bandido, é só um dono de bandido. Então, se a gente não mudar esse quadro, a gente vai continuar do mesmo jeito. Não tem muita opção. Né? Agora, quanto à nossa amiga, eu penso assim, tem que ganhar mais, tem que ir atrás do ganhar mais e poupar o máximo que puder. Por quê? Porque se ela fizer capital, o capital começa a gerar lucro para ela, vira um outro salário. Essa é a grande arte das pessoas que progridem. Né? Se você não constrói a sua poupança, você vai viver de empréstimo, de pagar juro, está sempre devendo, a vida não flui. Agora, se você refreia o seu consumo durante 1, 2, 3 anos e se capitaliza, você põe o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, uma renúncia por um período de tempo te ajuda a capitalizar, mesmo com uma renda pequena. E aí você pode começar a progredir, pensar em melhorar. A gente tem mais minutinho. Alguma pergunta aí, Daniel? Tem um minutinho para o intervalo, né? Mas deixa eu só então trazer os ouvintes aqui, ó. Sejam bem-vindos aí, os ouvintes aí felizes em ter o Narras aqui no programa.
A Maria Luísa mora no Imirim, agradeço por ter a oportunidade de matar saudades do nosso amigo Alfredo Narras e sua voz junto com tão grande sabedoria. Olá, Ercília, um abraço ao Narras e à Ângela da Holanda, também deixando o seu abraço aqui. Bonito, e aqui né? tem mais uma participação do Walter Miranda, antes do intervalo. Bom dia, amigos da Boa Nova. Acho que nos dias de hoje precisamos muito saber filtrar as informações que nos chegam e ter senso crítico de opinião própria. É interessante para muitos disseminar o pessimismo, vender um país em falência, o que não é verdade. Sejamos otimistas. Parabéns pelo tema Paz em Cristo. É o Walter Miranda e a gente tem que ir para o intervalo. A gente vai, mas a gente volta com esse comentário do Walter, porque era isso que eu queria te perguntar logo em seguida. Pronto. Então a gente vai, mas a gente volta, que nem praga, arranca, a gente volta, né? Até já. Maravilha. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos voltando com novos rumos, mas antes de voltarmos a conversar com o Narras, queria perguntar para você, é aquele escorpião no bolso? Você já tirou ou está aí desde o ano passado? Já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Ainda não? 2018 está aí. Amigos, venham para o Clube Amigos da Boa Nova. Tirar aquele escorpião do bolso, jogar fora, né? E manter essa rádio, essa TV,
essa fundação maravilhosa, esse trabalho que ajuda os nossos meninos. Tanta coisa bacana, né, Damião? Oh, Narras, fala Narras. Nossa. Essa ferramenta de progresso espiritual. Né? Ferramenta de progresso espiritual. Que é muito importante. Incompatível com o escorpião, você concorda? Eu também acho. Acho que a gente tem Incompatível, que né? prestigiar no mínimo. Exatamente, até porque a gente está falando de economia e nós temos que fazer, nós não podemos abrir mão das obras sociais, né? Sem dúvida. E obra social, pelo menos as espíritas, é do bolso para a boca, né? São as Entre que já melhores. tem compromisso. São as melhores que tem, as obras espíritas. É o maior voluntariado. A gente brinca com o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova ou convida, mas de verdade a gente sabe que funciona. sabe que funciona, né? O carinho para eles. Mas então, vamos voltar com a pergunta do Walter. Eu vou trazer, antes até do Walter, deixa eu trazer aqui umas participações aqui de ouvintes. Ó, a Maria Angélica lembrando aqui, ó, salário mínimo R$ 937. Nasa redonda facilita a conta, né? Para pensar é mais fácil redondo, né? Para facilitar, tá, Maria Exatamente, Angélica? exatamente. A Thelma Ribeiro, ótimo programa, parabéns. A Nelly Barros, bom dia, gratidão. Clarice Miura, bom dia a todos, sempre curtindo vocês. A Lena Souza, tô ligada, beijos em vocês. A Maria do Socorro Todesco, ô Maria do Socorro, bom dia. A Socorrinho. Olha, parabéns, Ercília e Damião, por trazer esse querido amigo, com quem aprendi e continuo aprendendo muito. Olha, ela investiu numa pequena quantia, numa capitalização bancária, por insistência do gerente, né? Durante 3 anos, Narras rendeu R$18. Poupança é só para guardar. Então, onde investir minhas pequenas sobras financeiras? Beijos. E aí tem a participação. Deixa eu voltar aqui. Bom dia, amigos. O Walter. Acho que nos dias de hoje precisamos muito saber filtrar as informações que nos chegam e ter senso crítico e opinião própria. É interessante para muitos, né, disseminar o pessimismo e vender um país em falência, o que não é verdade. Sejamos otimistas. Parabéns pelo tema Paz em Cristo. O Walter Miranda e a Maria do Socorro lá querendo tirar essa dúvida. O que fazer agora? Onde melhor investir? Narras? Onde melhor investir, mas antes disso, como acreditar no país? Porque a propaganda é muito ruim. Então, a gente tem dados de economia, de PIB, de tudo, melhorando um pouquinho. Porque vamos combinar, né? O país estava na lama, né? E agora está aí dando um respiro. Esse é o encaminhamento. Como acreditar? O indivíduo, no Brasil, ele tem 3 maneiras de ganhar dinheiro. Um é salariado, tem um emprego, e aí tem que se atualizar, se preparar, se empenhar para progredir dentro do emprego, que é a forma que ele tem de sobreviver. Ou ele sabe gerenciar recursos no mercado financeiro, que é uma arte extremamente difícil. Você tem que prever eventos e comportamentos para os quais... Tem que conhecer muito, né? Não é o caso não da é, grande não é maioria, fácil. né? Não é fácil. É uma coisa que você tem mais propensão a perder dinheiro do que a ganhar. Uhum. Quando ganha, ganha bem, mas quando perde, perde tudo também. Então, é um mercado para gente qualificada, que entende, que precisa ter muito preparo, né? E a outra coisa é você ser empreendedor, abrir seu próprio negócio, aprender a comercializar alguma coisa. Os europeus, os árabes, os japoneses e os povos orientais, de modo geral, você pode ver, eles vão sempre para o comércio, que é o empreendedorismo à moda deles, né? Você tem alguém que precisa de uma coisa, você vai ver quem tem aquela coisa para atender quem precisa e você ganha um pouco para trazer aquilo e fazer o outro se satisfazer com a necessidade dele. Então, o comércio é isso, você juntar 2 pontas, uma demanda e uma oferta, e você ganha uma participação nesse processo. Esse é o comércio, esse é o empreendedorismo. No mundo inteiro, 80% da população vive disso. E é isso que gera empregos informais lá fora, empregos de sobrevivência, mas funciona, né? Os mercados mais sofisticados, que são de emprego em empresas grandes, o drama disso é que eles estão se reduzindo. As empresas vão se automatizando, vão se especializando. E vão se fundindo, né? Vão se fundindo, vão se reduzindo, ou seja, elas ampliam a produção com menos recursos, maximizam o lucro, se capitalizam mais, mas tira emprego de muita gente. Então, essa fatia dos bons empregos, ela vai estar se reduzindo no mundo inteiro. Está se tornando um mercado para gente muito preparada, muito especializada, muito
focada na sua profissão, né? Na sua especialização. Então, a gente precisa tirar um pouco o foco do ganhar dinheiro, né? A gente precisa aprender a criar dinheiro. Os americanos têm essa filosofia de vida, né? Eu não saio para ganhar dinheiro, eu saio para fazer dinheiro. Como lá? Ou seja, precisa trabalhar. Precisa trabalhar, precisa ser criativo, precisa empreender, precisa se mexer, se movimentar, né? Eu conheço gente que ganhou dinheiro com 15 anos de idade na escola, vendendo ficha da lanchonete. A lanchonete tinha aquela fila no intervalo para comprar ficha para comer o sanduíche, tomar o refrigerante. E eu conheço um cara que ele ia fora do horário dele, comprava um monte de ficha e vendia fora da fila, por um preço maior, mas tirava o pessoal da fila, porque o pessoal queria curtir o intervalo. O intervalo era mais precioso do que ficar na fila da lanchonete, do caixa. Então, um pouquinho de criatividade, você inventa um meio de ganhar dinheiro. É criatividade, é inventar. E fazer o dinheiro. Fazer né? o dinheiro, né? Esse é um conceito interessante, porque eu converso com muita gente, procuro me manter um pouco informada, essa coisa toda. E uma amiga minha que dirige uma instituição que faz um trabalho belíssimo, e essa instituição, eu fiz parte da diretoria há um bocado de anos, que já logo no começo da instituição, e ela falou, e no começo a gente fazia mutirão para fazer as coisas funcionarem. Olha, o pai de meninos, pai de criança, um sabe fazer parte elétrica, outro hidráulica, a gente fazia tal. Hoje o pessoal, ela diz assim, Ercília, hoje o pessoal quer ganhar, não quer mais trabalhar, não tem mais essa questão do fazer. Isso é uma questão importante, né? De repente, do pessoal se acomodar numa posição de ganhar e não de ter oportunidade de trabalho e a cultura do fazer, né? Eu acho que aí entra a questão da educação e o comportamento das famílias, né? Da minha geração para trás, os filhos eram muito sacrificados. Tinha que ter um grau de renúncia muito grande, porque tudo era controlado pelo pai, não tinha dinheiro suficiente, você tinha que sacrificar aqui e ali. Os filhos mais inteligentes saíam fazer sua vida independente da família. Essa geração que nasceu assim, na carência, quando se tornou pai de família ou mãe de família, o que acontece? Eu não quero que meu filho passe o que eu passei, então dá tudo, e os filhos acomodaram no bem bom. E pararam de perguntar, pai, mãe, você pode? Não tem isso. Para dizer eu quero. Eu quero e sabe que ganha, esse é que é o drama, né? Os pais não sabem dizer não sabem pôr limites, não sabem orientar, né? Eles querem que os filhos sejam felizes porque eles não foram. É uma forma de transferir a frustração como forma de felicidade para os filhos. A tendência é encontrar um meio termo, né? A gente trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz. Tem que conjugar tudo, né? Tem que ter uma... Eu queria te fazer uma pergunta. Ele não respondeu ainda a Maria do Socorro, que queria saber de como investir. Com aquele dinheirinho pouquinho que ela tem. Olha, eu no lugar dela, se eu tivesse nessa condição, eu ia botar na poupança. Por causa da segurança. Quando tem muito pouco, põe na poupança. Põe na poupança. Por quê? Porque se você arrisca no mercado financeiro, você perde o pouco que E o Tesouro Direto? Tesouro Direto precisa saber aplicar, porque você perde também. O que ela falou ali, ela fez uma aplicação, deu R$18. É arriscado. Eu acho que hoje, como a taxa de juros está muito baixa, por incrível que pareça, a poupança rendendo a titica que ela rende, ela acaba rendendo mais do que Tesouro Direto e que aplicação. Tá vendo? É uma questão de conhecer a remuneração. Seguro, os juros estão baixos, não estão remunerando bem. Porque Socorro,
guarda aquela grana toda na poupança. É o que o Narra está falando aqui. Olha, Eu acho. pois não. Não, é assim, todos nós precisamos ter em mente que a vida é longa, apesar de a expectativa ser curta. Todo mundo acha que vai morrer amanhã, que vai faltar dinheiro, que não vai dar conta do recado, vai morrer. E envelhecer Mas, no Brasil infelizmente, é a caro. vida é mais longa do que isso. É caro. Então, Diga você aí, tem que ter um Daniel, o que planejamento temos aí? financeiro de curto, médio e longo prazo. A poupança é um planejamento de curto prazo, para você ter dinheiro em caixa para emergência, para pagar uma coisa. À medida que você tem um capital de poupança, você começa a pensar no médio prazo, investir num bem de capital, num terreno, num imóvel, numa coisa mais Ainda vale a pena. vale a pena. E, a longo prazo, criar uma previdência para se sustentar na velhice. Então, são 3 projetos que a gente tem que ter em mente, sempre. Né? Deixa eu trazer aqui o ouvinte Maria Cleusa, de Aratuba Alvim, com relação aos valores do salário. Fico muito intranquilo, pois vejo muitas pessoas ganhando tão pouco e muitos nem esse tão pouco ganham. Aqui tem mais ouvintes, a Dalci, para o jornal. Boa tarde, meus amados. Que presente de ano novo, a vinda do Narras. Saudades aí, a Dalci. Prima! É Estamos nóis, juntos, prima. Ó, tem mais uma aqui, participação. Bom dia, gente. Sou do Ceará e digo, não, gente, o salário mínimo não é 1.000, é 937, e ainda há os descontos. Então fica 862. O que se pode fazer com esse salário quando só de gás a gente paga entre 70 e 80 reais? Combustível quase 5, energia caríssima. Olha, é complicado, hein? Fora medicamentos. É a Fabiana fazendo todo esse depoimento. E tem mais aqui, a Viviana Mena. Nós queremos o nosso filho aprendendo a poupar. Quando queria comprar alguma coisa que tinha vontade de ter, fazíamos um cofrinho comunitário e, ao final, ajudávamos a completar. E isso é ensinar a se planejar. Tem mais aqui, ó. E a Viviana fala do Rio Grande do Norte. Viviana... Mena. A Viviana Mena. O Dercílio do Monte. Como acreditar que o país está melhor se o gás de cozinha custa hoje 80, a gasolina o litro 5? Não estou defendendo a Dilma. Com ela, a gasolina era 2,68. Estavam batendo panelas. Tá, essa é uma pergunta que nós vamos fazer para ele, então. Melhorou ou piorou depois da Dilma? É óbvio que piorou muito, né? Mas piorou com a Dilma ou piorou? O que aconteceu? Porque quando acabou o governo da Dilma, o Brasil estava num beco sem saída. A gente falou de economia aqui e também estava muito complicado, e isso é reflexo de alguma coisa. Não foi o Temer que criou isso. Eu não estou defendendo o Temer. Não, né? Mas é verdade, Mas, a verdade assim, é uma só. A verdade é uma só. Isso aí está caminhando, né? O que aconteceu antes da Dilma? No governo Lula houve um entusiasmo pelo consumo, né? Porque o Brasil... Um incentivo, né? Incentivo muito forte ao consumo de bens, etc. Agora, uma coisa é você ser entusiasmado, outra coisa é você ser desequilibrado para consumir. No governo Lula, se consumia porque o país estava exportando horrores de matéria-prima, o país estava rico, esse dinheiro na mão do governo ia para os bancos financiavam para quem queria o que quisesse. E muita gente comprou o que precisava, ótimo, tinha uma demanda reprimida. No governo Dilma houve um desequilíbrio brutal do consumo, porque esse negócio de comprar carro em 80 meses, com juros de 80 meses, quer dizer, aquilo que era mais ou menos no governo Lula acabou sendo no governo Dilma uma exuberância irracional. O comportamento das pessoas se tornou irracional. Vamos consumir porque consumir é viver. Então, compra do jeito que vem. E tem a impressão de que tem acesso, mas houve um endividamento muito grande, né? Tem gente que está devendo o carro, que já acabou, ainda está devendo, não acabou de pagar. Já perdeu o carro, ainda está pagando. Então, isso é irracional. É esse o comportamento que os psicólogos precisam trabalhar. Antes se pensava que todo mundo que entrava numa economia tinha um comportamento equilibrado e racional. Isso não é mais verdade. Hoje o consumidor é irracional, porque ele é suscetível a uma propaganda falsa, mentirosa, maciça, que engana, que bloqueia o raciocínio lógico e a pessoa acaba indo na maré. E compensando muita coisa
em compras, em gastos, Que seria do caráter sem emocional. sem aprender que emocionalmente, quando você tem 4, você não pode gastar 10. E muito Exatamente. menos 4. Muito menos 4. Tem que Muito gastar 10% menos que você ganha no mínimo. Exatamente, senão não tem isso. E isso realmente é emocional. Quando você gasta além do que você pode, não é Isso só uma questão econômica, é uma questão... e isso é muito De interessante. ignorância De financeira. ignorância É financeira irracional. e de um impulso motivado, sabe lá por quê. Eu vejo que muitas vezes chegam casais para terapia com a fantasia de, eu quero ter 4 filhos. É irracional. Não tem E sentido. aí, onde que você vai morar? Vamos entender que a pessoa mora num apartamento que é um ovo e quer ter 4 filhos. Como é que você vai abrigar todo mundo? Eu queria morar numa casa. E eu quero fazer isso, eu quero fazer Vai se aquilo. endividar para ter a casa. Aí eu falei assim, mas... E aí a gente coloca, então vamos fazer o seguinte, é a terapia da máquina de calcular. Eu ponho na mão de um deles e falo, vamos calcular quanto custa isso. E ponho tudo na máquina de calcular. Né? Perfeito. Tem E uma planilha de custos, aí, quanto ganha, aí a pessoa vai, eu falo, agora vocês vão refletir sobre isso e a semana que vem a gente volta a conversar. E aí eles voltam com 2 filhos. E pensam que aquela casa que só existe na fantasia, e que o dinheiro não irreal. compra, é real. E diz, quando a gente terminar de pagar o apartamento, que é um ovo, a gente compra alguma coisa um pouquinho maior. Vamos juntar. E a pessoa começa a cair na real, porque senão se perde no mundo da fantasia, né? Agora, em termos de... Me permite voltar naquela questão do salário mínimo, da sobrevivência salário mínimo? É assim, quem ganha muito pouco, às vezes, nesse mesmo raciocínio que você está fazendo, ela estabelece como meta um limite absurdo para ganhar dinheiro. Eu quero R$1 milhão para ficar feliz e resolver todo o meu problema. Quero ganhar na loteria. Quer dizer, ela faz planejamentos irreais. Ora, nós sabemos hoje que no mundo, em média, com $2.000, uma pessoa satisfaz todas as suas necessidades. Isso é em torno de R$6 mil hoje, né? Aqui no Brasil. No Brasil. Então, qualquer pessoa que trabalha, se ela estabelecer como meta primária da sua vida, eu quero ganhar no mínimo R$5, R$6 mil, e luta e batalha para isso, ela vai conseguir. O que vier depois, aí é resultado das ambições dela, dos objetivos maiores da vida dela. E ela precisa desenvolver a criatividade, Aí é outra talvez história, um negócio paralelo, fazer Exatamente. bolo, fazer algumas questões. Mas alguém que tem essa meta, é uma meta factível. Agora, não adianta estabelecer metas absurdas, Impossíveis. Inalcançáveis. Né? Porque isso vai gerar frustração, né? Frustração. E o pessimismo, e aí começa a falar fruto mal de disso. tudo e de todos. Mas Já eu tenho duas já tem duas perguntinhas aqui. e eu vou trazer só os ouvintes aqui. Ó. Bom dia, o Eliei de Pereira, mora no Ipiranga. É lamentável, pois a indústria brasileira vive de ilusão, né? Não coloca o foco para atender a população, as fábricas se colocam para atendimento e sim a clientela que tem que se enquadrar o oferecimento de sua produção. No Facebook, tem aqui, eu queria dizer um olá para Malvina Basílio, que está nos acompanhando, também Henriette da Cunha, a Marina Maia também está nos acompanhando. Tem 2 questões aqui, a Cristiane Oliveira dizendo boa tarde, acho que hoje em dia é melhor fazer uma capitalização, que após 24, 36 meses, resgata 100% e ela brinca aqui, ainda concorre a sorteio pela loteria, viu, Naras? Né? Isso é falso. Isso é falso, é a Isso é jogo pior de banqueiro. aplicação É pior, possível. tá vendo? Tá Até vendo? eu que não sou economista. Mas sabe o que é isso? É a maneira do banqueiro se capitalizar. Claro, você É a está capitalização dele, do banco. Né? É o seu dinheiro que ajudando vai o trabalhar banqueiro. para ele Tem ganhar. as duas questões. Agora, A Daniele Barbosa, infelizmente, estão dividindo as pessoas entre esquerda e direita. Acho que esse pensamento pediram para eu ler sobre a reforma da Previdência, que é necessária. Pois bem, busquei as referências que me passaram no programa. Sou professora e ver mais não dá tempo. A Maria do Socorro, de novo, meu filho mais velho, fazia pipas para vender quando morava em Peruíbe. Tá. Agora Pois nós é. vamos fazer 2 questões, em termos de perspectivas, que é o nosso tema aqui. Quais são as perspectivas se for um governo de esquerda ou se for um governo de direita? Porque essa é a questão que, no fundo, a Daniele também está fazendo.
É a outra né? questão. E um minutinho para o Narras responder. Vai a outra. Essa é a questão, governo de esquerda, governo de direita. E depois, não fica, esse programa aqui, senão vai ficar querendo mandar em mim. Gente do céu, o cara chegou aqui para me regular. Não bastava a Ju? Agora o cara chegou aqui para me regular. Então, dá um jeito, né? E aí, fechando a questão, porque a gente já está perto do fim, como vai ser a sobrevivência, já estou pensando lá, daqui sei lá quantos milhões de anos, como vai ser a sobrevivência num mundo em que as pessoas não dependam exatamente de ganhar e de batalhar por essa sobrevivência. Mas antes, dentro das pesquisas, que ainda nem começou a coisa, mas como é que o que a gente pode esperar de um governo de esquerda ou de uma tendência de direita? Sintetizando, 30 segundos. Tá vendo? Eu vou dar uma opinião pessoal. Não pode ser de outra forma. Vou dar uma opinião baseada na minha vivência, que eu já vivi governo de militar, já vivi governo coisa, e já vivi governo anárquico, como esse que nós vivemos. O que eu acho, assim, as regras econômicas, elas estão caminhando, bem ou mal, estão começando a entrar nos eixos dentro das balizas. O problema que falta no Brasil, e aí eu sou uma propensão, é falta de autoridade. Onde não tem autoridade honesta, você tem anarquia. Onde você tem anarquia, tem corrupção. Poxa. Então, o governo de esquerda é anárquico e corrupto, infelizmente. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Governo de direita pode ser doloroso, mas tem limite, tem autoridade, tem disciplina, tem foco, tem meta, tem planejamento. Bom, adorei ter o Narras aqui. Ótimo, maravilha. Narras, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou trazer o Narras de novo, se ele concordar, junto com um planejador financeiro. Tamo junto. Né? Trazer os dois aí para conversar. Mas, enfim, a gente tem que ir embora, né? Já viu que continua a mesma história. Uma semana maravilhosa. Obrigada, Zé Damião. Nada, que isso. Grande abraço, Ercília. Narras, grande abraço. E muito obrigada aí para os nossos queridos Jefferson Silva, para o nosso Boris Maciel e o Marcos Magrini. Uma semana de muita paz, muita luz. A gente vai, mas a gente volta. Arranca hoje, a gente volta semana que vem. É que nem tiririca, aquela praga da grama, né? Mas a gente vai continuar falando sobre esse tema. Uma semana de muita paz e muita luz para vocês. Termina aqui Novos Rumos.